A mãe de um aluno de 9 anos relatou que precisou sair de casa após denunciar que seu filho teve os dedos decepados em uma escola em Portugal. A família da vítima relata que a motivação foi xenofobia e agora ainda sofrem com represálias e hostilidades por parte de moradores da região. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, é família brasileira aí em Portugal e mais um caso de que pode aí ser associado à xenofobia aqui no Meteoro. A gente já trouxe muitos desses, a gente vai trazer mais um. Pois é, Sofia, a gente precisa lembrar uma coisa: é uma criança de apenas 9 anos. 9 anos, gente, que teve os dedos decepados na escola. Foram 2 dedos decepados na escola. E por que eu estou repetindo isso? Porque é simplesmente uma criança de 9 anos que teve os dedos decepados na escola por colegas. A família, Sofia, já denunciava que havia uma perseguição que foi vista como bullying, uma perseguição de crianças contra esse menino de 9 anos, que é brasileiro, e a sua família, logicamente, porque, né, ele não está sozinho. Quando, nesse dia especificamente, a criança ela correu e se trancou no local, em um lugar. Quando ele fechou a porta, uns dedos ficaram, né, na porta e os coleguinhas continuaram apertando a porta para fechar, até que aconteceu né, o acidente, o incidente. E foi assim que esses dedos foram decepados. Isso já é, a cara de Sofia já mostra tudo, porque você imagina a cena, você imagina a dor dessa criança de 9 anos, gente. A dor que é uma dor para cortar os dedos. A gente está falando de cartilagem, de nervos e de ossos. E foi assim que esse menino perdeu 2 dedos. E depois disso, os coleguinhas continuaram empurrando muito a porta. E coleguinhas, eu estou sendo muito delicada, né, sobre essas outras crianças da mesma faixa de idade. Esse menino tentou ainda sair, se arrastando por um local, por um buraco ali, perdendo muito sangue. Só que, antes de tudo isso, ainda teve a escola, Sofia, porque a escola ainda limpou o sangue dessa criança, da vítima. A escola, a mãe vai relatar que recebeu a ligação junto com a avó desse menino, e a escola disse que tinha um problema, que ele tinha sofrido um acidente, que pediu para que eles fossem à escola. E quando elas foram até a escola, chegaram em 10 minutos, a escola não tinha dito em momento nenhum o que tinha acontecido. E aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria do G1, que vai justamente trazer esse relato doloroso. A gente também vai chegar, vai ouvir essa mãe. A matéria do G1 fala: a criança brasileira tem 2 dedos decepados em escola de Portugal. É o que diz a mãe, que ele sofreu agressão por ser brasileiro. E aí o menino brasileiro, o José Lucas, perdão, de 9 anos, teve 2 dedos amputados por colegas em Portugal, na escola de Portugal, na última segunda-feira, dia 10. E aí a matéria é segundo a mãe dele. A gente tem as imagens, inclusive, e logicamente não vamos mostrar. A Nívia Estevam, de 27 anos, denunciou o caso nas redes sociais. O caso aconteceu na escola básica de Fonte Coberta, em Sinfãs, no distrito de Viseu, que fica a 130 quilômetros do Porto. Aí a mãe relata que o menino já havia sofrido outras agressões na escola, inclusive ela vai falar que coleguinhas desse menino, que outras famílias da escola desejaram solidariedade a ela, estão, né, do lado dela, mas que famílias de crianças que já agrediram seu filho não falaram nada. Ou seja, é algo que continua. Inclusive, essa família precisou deixar sua casa e sair após a denúncia dessa violência que aconteceu com essa criança. Ou seja, ela não teve acolhimento da escola, ela não teve acolhimento dos vizinhos, ela não teve acolhimento de ninguém. E aí, a mãe aqui vai falar que a primeira funcionária que o encontrou passou mal pela cena. A segunda disse ao meu filho: por que eu vim mais cedo para a escola? Por que eu vim mais cedo para a escola?
ela pergunta, né, por que eu vim mais cedo para a escola? E estancaram o sangue, enrolaram a mão do menino, colocaram gelo e telefonaram para a mãe, né, que chegou. E aí, diante de todo o episódio, eu vou te pedir, Sofia, para trazer a fala dessa mãe, que é uma fala dolorosa, mas que a gente vai ouvir o trecho em que ela diz, né, que depois que ela chegou, que não explicaram para ela o que tinha acontecido com o filho dela. E aí, quando os bombeiros entregam os dedos da criança, é o momento em que ela tem aquele choque, o momento que ela tem aquele impacto, e é um impacto muito grande, logicamente. E ver se a criança está estável e está falando com a SNS para ver para que hospital vai e tudo. Ele passou mais ou menos meia hora para a ambulância chegar no local, da hora que eles ligaram, né, para lá. A gente passou de 30 a 40 minutos parado ainda na escola. Quando a gente estava chegando no hospital, o rapaz da ambulância, o senhor que atendeu, disse assim: mãe, você tem que segurar isso aqui, que talvez eles consigam pôr no lugar. Eu disse: o que é isso aqui? Aí ele falou: é o dedo do seu filho. Aí eu disse: o quê? O dedo dele tá aqui, não tá no lugar. Aí ele falou: o dedo dele foi amputado, mãe. Eu acho que foi 2 ou 3 dedos, eu não quis mexer muito. Foi separado por alguém da escola que não teve o cuidado de pegar os 2, pegou só um. Foram 2 dedos decepados e só pegou um. Estava acontecendo ali de fato, né, a gravidade daquilo. Eu achei meu filho muito forte, porque apesar dele gritar, dele ir resmungando e tudo, tinha momentos que ele ficava quieto. Ele foi acordado, ele não vomitou, ele não desmaiou. Ele teve que se socorrer, porque ele teve que se arrastar por debaixo da porta da casa de banho. Concluindo dele, ele passa o dia muito bem, mas de noite ele volta a se lembrar de tudo que aconteceu, chora, pergunta por quê, pergunta se os dedos estão no lugar. No hospital mesmo, ele me relatou, né, que ele precisou passar por debaixo da porta. Ele disse: mãe, eu achei que eu ia morrer, porque eu sangrei muito. Pensei que eu ia morrer de hemorragia. Ele fala até chorando. Suporte nenhum, a gente custeou tudo até o momento. O hospital, eles disseram que a escola tinha que entrar em contato para pagar, parece que com seguro, eu não sei como é que funciona o seguro da escola. A gente está custeando tudo. Eu tenho vontade de chorar, de me desesperar, mas eu não consigo. Eu não sei, tá tudo aqui dentro. É isso, Sofia. E aí eu vou te pedir para trazer outro trecho que a mãe, também nas redes sociais, fala sobre o estado do João, que logicamente está abalado. É uma criança de 9 anos que passou por uma violência dessa, que foi cometida por outras crianças também da mesma faixa de idade, mas que não aprenderam sozinhas a serem agressivas, violentas ou xenófobas, tá, gente? Importante, ninguém nasceu assim. Por favor, Sophie. Então eu procurei primeiro tratar do meu filho, tratar de saber como ele ia ficar, tratar remédio, tratar a estabilidade dele física e psicológica. Nós estamos fora de casa, a gente está sem dormir, a gente está sem comer. Meu filho precisa de remédio para dormir, precisa tomar um antibiótico, precisa tomar analgésico. No hospital ele precisou tomar muita morfina para ele poder aguentar as dores. E a única coisa que a gente quer é justiça, eu não quero mais nada para além disso. E eu vou avisando, eu agradeço imenso as pessoas que comentaram. Eu já consegui a ajuda de uma advogada. Eu espero trazer notícias que realmente isso tudo vai ter alguém que vai pagar por isso, porque eu deixei meu filho na escola. E é isso, eu acho que é o mínimo, né, Sofia? Ela deixou o filho dela bem na escola, a mãe vinha e a família já vinha reclamando de violência, de bullying contra essa criança. E após ele ser perseguido, ele se tranca no local, as crianças continuam forçando a porta ao ponto de decepar esses dedos. E a escola limpa o sangue e age como se nada tivesse acontecendo. Inclusive, a mãe relata que durante muitos momentos, quando ela denunciava a violência contra o seu filho, ela ouvia que era coisa de criança, que era natural, e isso não é coisa de criança, gente. A violência não é natural e não pode ser naturalizada. E a gente precisa compreender isso.
culpa não é da família que saiu do Brasil procurando uma outra vivência em Portugal. A culpa, muitas vezes, também não é só dessas crianças, porque essas crianças, elas aprenderam isso com alguém. E a gente precisa responsabilizar os adultos. Porque essas crianças, eu vou repetir, que criança de 9 anos, de 10 anos, elas não aprenderam sozinhas sobre essas violências. Elas estão reproduzindo violências. É isso, Sofia, a notícia é essa e é terrível a gente ter que falar sobre isso. Gente, dizer que isso é coisa de criança, gente, desculpa, é ridículo. Ridículo. Eu queria ver se fosse o contrário. Eu queria ver se fossem crianças brasileiras lá em Portugal que tivessem decepado os dedos de uma criança portuguesa. Se eles iriam dizer a mesma coisa. É natural só porque porque foram portugueses que deceparam o dedo de brasileiro, e não o contrário. Experimenta um imigrante, crianças aí, filhas de imigrantes, fazerem uma coisa dessas para ver com uma criança da nacionalidade do país onde se está, para ver se alguém vai responder dessa forma. Ah, não, isso é coisa de criança. E assim, Dai, eu acho bom a gente pensar que é natural a gente olhar esse tipo de coisa quando esse tipo de coisa acontece aqui no Brasil e dizer, ah, isso aqui é no Brasil, fora daqui não aconteceria, em países de primeiro mundo isso não aconteceria. Acontece, gente. Isso é um pouco síndrome de vira-lata. Esse tipo de coisa acontece em países de primeiro mundo também. E acontece principalmente com imigrantes. Especialmente com imigrantes de países que eles veem como de alguma forma inferior. E sim, você, meu querido brasileiro, você é latino, é latino-americano. É latino-americano. Os países na Europa Ocidental não vão te tratar como igual. E daí vem o ponto que a Dai destacou que eu acho que é bom reforçar aqui também. Essas crianças, elas podem ter aí praticado um ato de xenofobia, mas a culpa não é delas. São crianças. Elas não têm maturidade ainda para saber o que elas estão fazendo. A gente tem que pensar em casa e 2, na escola. O que essas crianças estão aprendendo em casa com seus pais para reproduzirem a xenofobia dessa forma? E o que está acontecendo nessa escola? Que permite que essas crianças continuem agindo dessa forma, que em vez de desconstruir as merdas que essas crianças aprendem em casa. Mas enfim, toda a força aí para essa criança, toda a força para essa mãe, e qualquer que seja o que eles vão fazer a partir de agora. Eu, sinceramente, eu não consigo me imaginar ficando num país no qual acontecesse algo desse tipo com meu filho. Mas, se essa mãe decidir ficar lá, também não vou julgá-la, não vou culpá-la. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias, espero que melhores do que essa.